Weasley no Egito, Hermione com vira-tempo, Voldemort, mapa do maroto, tatuagens do Sirius, easter eggs nos créditos. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então, vamos nessa! Você sabe tudo. Como é que ela pode saber de tudo? Ah, está escrito na maleta, Ronald. Fala pessoal, eu sou o Pedro e eu fico muito feliz que vocês estão gostando dessa série. E se vocês quiserem que ela continue, já sabe, pede vídeo sobre Cálice de Fogo aqui nos comentários e já deixa o like aqui no vídeo que me ajuda demais. Bom, pela primeira vez aqui na saga tivemos algumas mudanças. Começando que o filme saiu em 2004, cerca de 1 ano e meio após Câmara Secreta, e não 1 ano após o outro, como foi Pedra Filosofal e depois Câmara Secreta. As gravações começaram no começo e terminaram no final de 2003, e o filme saiu no meio do ano seguinte. E também ele tem direção de Alfonso Cuarón, ao invés do Chris Columbus, que fez os 2 filmes anteriores. Quando o Chris assinou para fazer os 2 anteriores, estava tudo certo que ele faria todos os filmes da saga. Mas aí ele refletiu melhor, percebeu que isso levaria 10 anos da sua vida, então ele deixou o projeto porque ele queria ver os seus filhos crescerem. Aqui ele foi produtor, mas nos próximos filmes ele nem teve envolvido. Quando chamaram Cuarón para dirigir Prisioneiro de Azkaban, ele nem conhecia Harry Potter direito, nunca tinha lido os livros, nem tinha visto os filmes. Mas aí, após conversar com Guillermo del Toro, ele aceitou o projeto e aí sim fez o dever de casa, leu todos os livros que já tinham sido lançados e também viu os filmes. Tem até uma história que é bem famosa, que para ele se familiarizar com o elenco, ele pediu pro trio escrever um texto sobre cada um dos seus personagens, mas escrever na primeira pessoa. Emma Watson entregou um texto de 16 páginas sobre a Hermione. Daniel Radcliffe escreveu apenas um simples resumo de uma página sobre o Harry, e o Rupert Grint nem sequer entregou alguma coisa. Ou seja, mais perfeito que isso, impossível. Aliás, se esse aqui é o melhor filme da saga, é discutível. Eu vou revisitar todos os filmes e depois eu farei um vídeo aqui, né, ranqueando os filmes pra vocês. Mas uma coisa é fato, esse aqui é o mais bem dirigido. Agora vamos falar do filme em si. Logo no começo temos a logo da Warner mais escura, o que acabou sendo uma tendência, já que cada filme é mais dark do que o outro à medida que a trama, né, vai amadurecendo. E ainda nesse começo dá pra ouvir os latidos do Sirius, que como a gente veria, né, mais à frente no filme, o Sirius estava ali perto da casa do Harry, então tem esse easter egg que é bem legal. Lumos Máxima. Ali no quarto, quando o Harry tá fazendo feitiço pra ler o livro, lá na sua prateleira tem uma caixa dos feijões de todos os sabores. E dá pra ver também um pôster do Dr. Filibusters, que é aquela marca de fogos de artifício que o Fred e o George até usam em Ordem da Fênix. Vale a pena dizer que o ator Matthew Lewis teve que usar enchimento aqui nas gravações. Ele emagreceu tanto de um filme para o outro, então, para não ficar meio que um erro de continuidade, a produção fez esses pequenos ajustes. Mas aí, nos próximos filmes, eles meio que adaptaram o emagrecimento do Duda. Quando o Harry volta pé da vida pro quarto dar uma bicuda, dá pra ver que ali em cima da prateleira tem algumas cartas do Sapo de Chocolate. E o legal é que não tem ninguém ali, tá ali apenas as cartas, já que como a gente viu no primeiro filme, os personagens não ficam ali o dia todo. Na cena que o Harry transforma a Gilda num balão, afinal, cara, essa cena, ela mereceu, ela, sim, foi errado, é errado, mas ela mereceu. Enfim, nessa cena, dá pra ouvir bem alto a trilha sonora do John Williams. Esse foi o último filme que ele compôs a trilha sonora. Ele acabou saindo por falta de tempo, por conta da mudança de diretores e também por conta da mudança de tom. Mas em todos os filmes toca o famoso tan tan taran tan 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 tan. Até quiseram chamar ele de volta pra fazer, né, Relíquias da Morte Parte 2, mas ele não pôde por conflitos de agenda. Harry acaba fugindo e vai parar no Night Bus. O Night Bus que tem a sua peculiaridade, digamos assim. Para fazer o Night Bus passar muito rápido pelos outros veículos, as cenas foram filmadas com o Night Bus andando em velocidade normal, né, andando normal, mas aí o restante do trânsito sendo muito lento, tipo muito lento, muito acima do normal. Aí na edição eles mexeram, colocaram alguns efeitos e assim conseguiram passar a sensação de que o Night Bus está muito mais rápido do que o normal. Aliás, o nome do motorista e do seu condutor serem Ernest e Stanley é uma homenagem aos avós da J.K. Rowling, tanto ao lado paterno quanto ao lado materno. Ali em cima nessa cena tem uma propaganda do doce Diabinho de Pimenta, que é aquele doce que o Harry come e depois faz fumaças saírem, né, das suas orelhas. Ali do lado, nessa mesma cena, tem um pedido de like. Cara, tá curtindo o vídeo até agora, não deixou o like?
para tudo, deixa o like, é de graça e me ajuda demais. E se você é novo aqui no Good Nerd e quer continuar acompanhando essa saga de vídeos sobre o Harry Potter, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. E se você quiser ajudar o Good Nerd ainda mais, você pode ser membro aqui do canal, porque muito em breve, ainda nesse mês, eu tô prometendo, eu vou cumprir, teremos vídeos e lives exclusivas apenas para membros. Eles deixam o Harry no caldeirão furado e falam que a próxima parada é a Travessa do Tranco, que pra quem não lembra, é aquele lugar que o Harry foi parar sem querer no começo de Câmara Secreta. Lá no caldeirão furado temos essa pessoa. Esse aí é o Ian Brown, o vocalista do Stone Roses e amigo pessoal do Alfonso Cuarón. Ele tá lendo Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, que tem tudo a ver com esse filme, já que o filme, né, tem viagem no tempo. Quando de manhã o Harry vai ver a Hermione e todos os Weasley, vimos esse jornal de suas aventuras no Egito. Essa é uma referência bem legal, porque aqui no livro Prisioneiro de Azkaban, que dá pra ver que é até um pouquinho maior do que Câmara Secreta, né? Não muito maior, mas ele tem tipo, mais 300 páginas, por exemplo. Enfim, aqui no livro, o Cornelius Fudge, que é o ministro da magia, dá uma cópia desse artigo, desse jornal, lá para o Sirius Black, que queria fazer algumas palavras cruzadas. Aí, quando ele viu a foto, ele percebeu que o Pedro Pettigrew estava vivo, já que ele viu, né, o Perebas ali com Ron. Um detalhe curioso é que quando todos ali estão com roupas normais, o Percy já tá com a sua roupa da Grifinória. Falando nisso, aqui no filme, a gente viu muito mais os personagens usando roupas normais do que, de fato, o uniforme de Hogwarts. Essa ideia veio do próprio Alfonso Cuarón, que deixou o elenco escolher as roupas, para que as roupas refletissem na personalidade de cada um. E depois, quando cada um foi vestir os seus uniformes, eles também vestiram como eles quiseram, pelo mesmo motivo. No trem, eles encontram o Lupin, que tá ali cansado. Isso porque essa cena tá acontecendo no dia 1º de setembro de 1993. E no dia 31 de agosto, ou seja, um dia antes, era dia de lua cheia. Ou seja, ele estava cansado porque na noite anterior ele tinha se transformado. Quando ele acorda, ele salva o Harry dos Dementadores e também dá um chocolatinho ali pra ele pra meio que acalmar os ânimos. O Lupin gostar de chocolate é uma referência que vai mais além. Chocolate é tóxico para os cachorros. Ou seja, ele querer comer muito chocolate é uma forma dele mesmo tentar controlar a sua transformação e o impedir que ele se transforme com muita frequência. Quando chegamos em Hogwarts, vimos o Sirius Flitwick ali conduzindo o coral. E cara, assim, eu tenho um pavor de sapo, não é nem medo, é pavor. E ver essa cena com sapo gigante e pessoas segurando sapo gigante, cara, foi desconfortável. Voltando, o Sirius Flitwick foi interpretado pelo ator Warwick Davis, que também fez o Grampo em Relíquias da Morte e também apareceu como duende lá no Banco de Gringotts em Pedra Filosofal. Vale a pena dizer que no roteiro original ele não apareceu aqui no filme. A ideia veio do diretor Alfonso Cuarón. Inicialmente, ele seria um novo personagem, né? O Warwick Davis seria apenas o professor do coral. Mas aí, pros outros filmes, confirmaram que não, aquele não é o professor do coral, é o Sirius Flitwick mesmo, que também é professor do coral. E mantiveram essa mudança de visual. Na cena, a gente vê o coral cantando Double Double, Toil and Trouble, que vem direto da obra Macbeth, de Shakespeare, na parte em que as bruxas estão ali em volta do caldeirão. Aqui temos a primeira cena do Michael Gambon como Dumbledore. Inicialmente, eles ofereceram o papel de Dumbledore para o Ian McKellen, que recusou por dois motivos. Primeiro, porque o Richard Harris tinha falado mal da atuação dele no passado. Então ele sentiu que não seria justo ele herdar o personagem de um ator que não aprovava. E dois, ele recusou porque ele já foi um mago mega famoso, já que, né, ele foi o Gandalf lá em Senhor dos Anéis. Ali na parede tem um quadro que se parece muito com o Voldemort. Durante vários anos, as pessoas pensavam que era realmente um easter egg dos próximos filmes, mas não, foi apenas coincidência. Aquilo não é um quadro do Voldemort. E é só pensar, não faz o menor sentido eles terem um quadro do Voldemort no meio do pátio de Hogwarts, sabe? Tipo, não tem a menor lógica. Fora que esse visual do Voldemort só seria revelado no próximo filme, no final do próximo filme, que é o Cálice de Fogo, que nessa época nem estava em produção. Agora um detalhe muito legal, que só dá pra você reparar quando você revê o filme, é que já com meia hora dá pra ver que Hermione já tá com vira-tempo. Inclusive, nessa hora aí, ela até guarda quando o Ron e o Harry olham pra ela. E se vocês repararem em outras cenas, ela também tá com vira-tempo. Ou seja, é o filme indicando sutilmente o que ela tem feito e que isso seria importante no final do filme. Agora só dá pra ver isso quando, né, o filme revela o que é um vira-tempo. A ideia dos produtores foi deixar o Picuço o mais realista possível, mais parecido com um cavalo. E nessa, eles até colocaram o Biguço dando uma cagada enquanto o Harry chega perto dele. Sim,
o Biguço tá cagando. Depois, quando os alunos estão ali estudando, dá pra ver que tem um livro de animais fantásticos. Tá ali na mesa do Draco e também na mesa do trio. No pátio de Hogwarts tem um chafariz de um falcão mordendo uma cobra. Essa é uma referência à bandeira do México, já que o diretor, Alfonso Cuarón, é mexicano. Na conversa com Harry, o Lupin fala que ele e a Lily eram amigos. E mesmo algumas pessoas achando isto estranho, afinal a Lily era muito amiga do Snape, isso não a impede de ser amiga do Lupin, tá? A J.K. Rowling revelou que depois do Lupin se formar, o Lupin sofreu para achar emprego por conta, né, da sua condição, dele ser um lobisomem. Então James e Lily Potter o ajudaram financeiramente, por ele ser um amigo da família. Quando a mulher gorda fala que o Sirius Black tá no castelo, o Dumbledore reúne todo mundo e todo mundo dorme junto. Nessa cena temos dois detalhes. Essa direção excelente do Alfonso Cuarón, que meu Deus, que take lindo, e também no fundo dá pra ouvir um uivo do Lupin, já que era, né, noite de lua cheia. E por conta disso, por conta dele ter se transformado na noite anterior, ele foi substituído pelo Snape no dia seguinte. E na aula, a gente vê uma referência ao Homem Vitruviano, de Da Vinci, mas na versão lobisomem. Ainda na aula, o Draco joga um desenho para o Harry, e se vocês repararem, no canto inferior esquerdo tem a assinatura dele, meio que o autógrafo dele. Ele tava tão orgulhoso que ele mesmo, né, assinou o desenho. E cara, ele é um idiota. Assim, eu sei que no final, beleza, ele tem uma redenção, isso, aquilo, mas cara, não dá pra ver os filmes de Harry Potter e gostar do Draco. Esse personagem é insuportável, meu amigo. E a transição dessa cena do desenho para a partida de quadribol foi cinema. Na partida, vemos Grifinória contra Lufa-Lufa. E esse cara aí, que o Harry tá disputando o Pomo de Ouro, é o Cedrico Diggory, que sofreria um request e no quarto filme, né, viraria o Batman. Aliás, nessa cena, eu só fiquei pensando, pô, mó temporal, chuva, névoa, caos, e ainda assim tá rolando o jogo. Eu nem digo isso pelo jogo em si, porque a gente vê direto, né, climas bizarros e tendo jogo de futebol. Mas digo isso pela torcida. Os alunos e os professores, que são velhos, né, são mais idosos, estão ali na arquibancada sem proteção nenhuma, no temporal absurdo. Tipo, Dumbledore, é claro que dá errado. No dia seguinte, Fred e George dão o mapa do Maroto para o Harry. Assim que ele abre o mapa, dá pra ver que ali no cantinho tem o Newt Scamander, que é o protagonista, né, de Animais Fantásticos. É um easter egg que, cara, é famoso, mas é bem legal. Na loja Honey Ducks, vimos esse esqueleto aí, que se assemelha muito ao esqueleto que vimos no Dia dos Mortos, né, lá no México, o que pode ser uma outra homenagem ao diretor mexicano Alfonso Cuarón. Na aula da professora Trelawney, ela faz uma previsão. O Lorde das Trevas vai voltar e o seu servo, que foi transformado há 12 anos, vai o ajudar. E como sabemos, a previsão estava certa. Ela estava certa, mas no filme errado. Hermione dá um socão na cara do Draco e nessa cena temos dois detalhes. Primeiro, esse soco da Hermione não estava no roteiro. No ensaio seria apenas um tapa. Sabe aquele tapa que a pessoa finge que dá um tapa, mas não pega? Aí na edição eles meio que fazem entender que foi um tapa. Então, seria isso. A Hermione, pum, dá um tapa, mas aí na edição, bang! Botariam, né, o efeito de tapa. Mas aí, na hora de gravar, Emma Watson deu de fato um socão real na cara do Tom Felton. Depois, ela, claro, ficou mal, ficou pedindo desculpa e tudo foi resolvido. E se vocês verem, ali no canto, dá pra ver a mão da outra Hermione, já que nesse momento ela já tinha voltado no tempo e tava de longe vendo tudo ali com Harry. Na cabana do Hagrid tem vários morcegos, né, voando ali em volta. E vale a pena dizer que os morcegos eram de verdade. O Cuarón queria evitar ao máximo o uso de CGI. Então, os morcegos eram de verdade que eram treinados. O Daniel Radcliffe até contou que eles ficavam mijando em todos os lugares e adoravam bananas. Depois, temos o assassinato do Biguço e o trio ali chorando. Mas, se vocês repararem, eles não viram o Biguço sendo decapitado, tá? Dali, não dá pra ver direito. E o barulho que ouvimos não foi do Biguço sendo blang, partido ao meio à la Tramontina, e sim da abóbora sendo partido ao meio. Ou seja, eles estavam ali chorando, imaginando que o Biguço tinha morrido, mas eles não viram nada. Quando vimos o Gary Oldman brilhantemente sendo o Sirius Black, dá pra ver que ele tem várias tatuagens. As tatuagens do Sirius foram baseadas em tatuagens reais de gangues russas, que servem para identificar que um homem é temido e que deve ser respeitado. As coisas dão errado e Hermione usa o vira-tempo. Detalhe que no meio disso, dá pra ver um dos alunos sendo desenfaixado por completo.
Eu não sei se essa palavra desenfaixado existe ou se eu acabei de inventar, mas enfim, vocês viram a cena e vocês entenderam. E um detalhe muito legal é que a partir desse momento, o tic-tac de um relógio começa a fazer parte da trilha sonora. Ele fica ali tocando sutilmente no fundo das cenas, que também serve para mostrar que o tempo tá passando e que, né, eles precisam agir. No final, vimos que o Harry ganhou uma nova vassoura, a Firebolt, já que a sua tinha quebrado, né, naquela partida no meio do filme. E se vocês observarem, ali na vassoura tem algumas penas, e essas penas são as penas do Biguça. Agora nos créditos também temos alguns detalhes. Primeiro, tem uma loja chamada Bomba de Bosta. Aí, quando uma pessoa entra, o resto das pessoas sai da loja. Afinal, imagina o fedor. Dá pra ver as pegadas do Sirius. Primeiro ali as pegadas humanas e depois ele se transformando de um cachorro. É um detalhe bem legal. E por fim, tem esse detalhe que é muito famoso. Para duas pessoas estarem ali daquele jeito é porque tá rolando o aumento de população. Mas não as nossas mentes que são poluídas até demais. Rose Waterell, a pessoa que fez os créditos e demorou 11 dias fazendo, explicou que essa cena não eram duas pessoas procriando, e sim duas pessoas se abraçando. Como eu disse no começo do vídeo, se esse aqui é o melhor, é subjetivo, porque o outro, Cálice de Fogo, também é muito bom e tem essa disputa. Agora, se vocês quiserem um vídeo como esse sobre Cálice de Fogo, de novo, já sabe, deixa o like aqui no vídeo que me ajuda demais. E é o seguinte, se você conhece alguém que é fã de Harry Potter, pega o link desse vídeo e manda pra ele. Assim, cara, esse vídeo vai bem, o trabalho vai valer a pena e eu vou continuar trazendo mais vídeos sobre o Harry Potter. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Mas, enquanto eu espero ver a recepção de vocês aqui pra esse vídeo, aqui eu comento todos os detalhes de Câmara Secreta, Harry Potter 2 e esse vídeo, cara, tá muito legal. Enquanto aqui eu faço o mesmo vídeo agora sobre Pedra Filosofal, o primeiro filme da saga. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!